E quem duvide, geralmente eu fico desse lado, mas o ar-condicionado está aqui, então eu vou ficar para cá, ok? Todos nós estamos nessa luta esses dias, é verdade? Por que nós estamos falando sobre isso e propondo intencionalmente esse tema incertezas? Porque nós vivemos dias onde alguns acreditam e outros desacreditam que a vida possa melhorar. Há quem creia e quem duvide. É o exemplo de que nós podemos, numa linguagem mais específica, dizer que há otimistas e pessimistas diante da nossa realidade. Agora, isso não se aplica apenas à visão política social, mas acaba afetando todas as esferas da nossa vida. Porque há também aqueles que olham para as suas próprias vidas e não enxergam possibilidade alguma de viverem algo novo ou de experimentarem alguma mudança. No outro lado, há aqueles que são motivados apenas por uma visão pessimista. E nessa visão pessimista há o risco de não reconhecerem suas falhas e nem muito menos de enxergarem as possibilidades de coisas que podem ou não acontecer. Vou explicar isso de uma forma mais clara. Os otimistas perderam a sensibilidade de reconhecerem os seus erros. Os otimistas perdem a capacidade de olharem para as suas próprias falhas. E os pessimistas perdem a possibilidade de experimentarem ou de viverem mudanças nas suas próprias vidas. Nesse quadro que nós vivemos, atingindo a nossa vida como um todo, há aqueles que acreditam e há aqueles que desacreditam. E é sobre isso que nós vamos refletir nesse mês de fevereiro. E hoje, especialmente, eu quero conversar com você sobre em quem nós devemos confiar. Em quem confiar? Confiar em quem? Diante dessa realidade gerada por essa polarização, é preciso estabelecer um paradigma de fé e nos perguntarmos sobre em quem devemos de fato confiar. Até para que possamos mudar de comportamento, nesses dias de excesso de opinião e informação, quem devemos ouvir e colocar nossa confiança? Há uma coisa muito interessante nos dias atuais, é que nós nos tornamos fundamentalistas das nossas próprias opiniões, radicais nas nossas próprias certezas. Quem nós devemos ouvir? Quem nós devemos confiar? E o convite de hoje dessa mensagem é colocarmos a nossa confiança em Deus. E isso se aplica a muitos, talvez, que estejam aqui e precisam aprender a confiar em Deus. Aqueles que estão preocupados, ansiosos, otimistas, pessimistas, vivendo e celebrando possibilidades de mudança, ou os pessimistas que perguntam o que fazer, o que eu deixo de fazer e quais fatos de maneira real podem mudar a minha existência. Então eu quero estabelecer nessa primeira mensagem uma reflexão a respeito de quem nós devemos confiar diante desse cenário que nós estamos vivendo. Quero ler com você o Salmo 125, do versículo 1 ao versículo 3, apenas esse texto inicial. Você pode acompanhar pelo seu celular, pela sua Bíblia ou pela projeção, esses 3 primeiros versículos. O salmista diz assim: aqueles que confiam em Deus, o Senhor, são como um monte Sião, que não pode ser abalado, mas continua sempre firme. Como as montanhas estão em volta de Jerusalém, assim o Senhor está ao redor do seu povo, agora e para sempre. Os maus não governarão para sempre a terra do povo de Deus. Se os maus governassem, até os bons começariam a fazer o mal. Esse salmo, segundo os estudiosos, fazem parte dos 15 salmos de peregrinação, salmo chamado de Romaria ou então de Cânticos dos Degraus,
O povo cantava, recitava, orava esses textos à medida que caminhavam na direção do Monte de Sião ao templo. Haviam 15 degraus que estabeleciam esse caminho logo na chegada, e por isso alguns estudiosos, como Carlos Mestres, dizem que esses 15 salmos são alusivos também a esses 15 degraus. Então o povo cantava, expressava a sua fé à medida que iam na direção dessas festas e desses eventos religiosos. Agora, há algo interessante nesse discurso do salmista, que a gente precisa entender o contexto. Há uma expressão de fé, há uma afirmação de fé, mas há um contexto de opressão, de injustiça e de descrença total nos religiosos, nos políticos e na sociedade, principalmente em função da corrupção. Tanto isso é verdade que no versículo 3 o salmista diz que os maus não governarão para sempre. Então você imagina comigo que à medida que eles caminhavam, louvavam a Deus, estabeleciam seus princípios de fé, eles também faziam críticas àquele sistema corrupto, aos líderes religiosos, aos políticos e à sociedade da época. Você entende isso? Eles declaravam a fé deles nesse cenário. À medida que se dirigiam ao templo, interessante o fato de que havia uma crítica também aos religiosos que cuidavam do templo e à sociedade política da época, mas eles não desconectavam a fé da realidade, mas liam a realidade a partir do seu princípio de fé. O salmista faz referência ao Monte Sião, o Monte de Sião, que era o objetivo, o final do caminho de romagem, o final do caminho da peregrinação. Ao fazer a referência ao Monte de Sião, a literatura bíblica geralmente usa a figura de montes e colinas para o efeito retórico, ou seja, há uma didática no uso dessa linguagem, dos montes. E isso vem lá da Mesopotâmia, a ideia de que os montes, as elevações, os morros, eram locais mais altos, e sendo mais altos, mais próximos de Deus. Por isso que o Monte Sião é tido como o local da presença de Deus, da revelação do divino, da resistência, da segurança. Essas características começaram a acontecer a partir do momento que Davi, ao capturar a cidade dos jebuseus e transferir a arca para lá, e posteriormente a Salomão construir o templo ali, local do Monte de Sião. Então esse monte, ele tinha uma referência teológica, ideológica, sociológica àquele povo. O templo, a economia, a cidade e as pessoas se dirigiam a esse local. Agora, uma pergunta que eu quero fazer, e é a partir dessa reflexão é que nós vamos pensar nessa noite e responder a esse ambiente que nós estamos vivendo, por que o salmista faz uma analogia da paisagem local ao comparar as pessoas que confiam em Deus ao Monte de Sião? Por que ele usa dessa didática? Por que ele faz alusão ao Monte de Sião, sendo como uma referência de confiança? Eu quero então partir dessa analogia do salmista para refletir e considerar. Em primeiro lugar, o Monte de Sião não se abala. O texto diz que não pode ser abalado. Sião, ou Sião em hebraico, significa local ensolarado, exposto ao céu, monte ensolarado. O Monte Sião é uma elevação em Jerusalém com 765 metros acima do nível do mar. E tem como característica fundamental a sua formação rochosa, estável e inabalável. Por isso que o salmista faz alusão à proteção e segurança. Nos tempos antigos, não havia mais posição militarmente segura para uma cidade do que ficar atrás das montanhas circundantes. E por isso que confiar em Deus é estar numa fortaleza montanhosa, rochosa e inabalável. O que isso se aplica a mim e à sua vida? Quando nós estabelecemos a nossa confiança em Deus, nós não somos consumidos e abalados pelas circunstâncias que estão à nossa volta. A referência que o salmista faz é que aqueles que confiam em Deus não se abalam, porque são como o Monte de Sião, e por serem igual ou como o Monte de Sião, não abalam.
em função da sua formação, da sua estrutura. E não nos coloca diante de circunstâncias que podem muitas vezes roubar de nós a nossa confiança. E a reflexão aqui é muito importante. Por quê? Porque muitos de nós nos tornamos pessoas vulneráveis, que são circunstanciais em virtude de confiarem em si mesma, de confiarem no trabalho, de colocarem toda a sua confiança no mercado, na economia, nos políticos, em pessoas, em pastores, líderes religiosos, no Estado, e depositarem não em Deus, mas nas coisas vulneráveis, que têm um potencial tremendo de nos frustrarem. E quando eu falo sobre isso, de depositar a nossa fé, a nossa confiança em coisas que são circunstanciais, eu também me refiro aos relacionamentos. Porque existem pessoas que estabelecem toda a sua confiança em uma outra pessoa, não só um pastor, um líder religioso, porque isso é muito comum, pessoas se frustrarem com as outras, mas numa relação conjugal, numa relação afetiva, casamento, noivado, um companheirismo, é muito comum alguém depositar a sua confiança no outro, projetar sobre o outro toda a sua segurança, seus projetos, seus sonhos, e disso deriva-se o ciúme, a possessividade, o autocontrole. E quando essa pessoa erra, falha, mostra o quão vulnerável ela é, o mundo daquele que confiava nessa pessoa desmorona. É ou não é verdade? Isso também se aplica quando você talvez é dispensado do seu trabalho e você se dedicou tanto àquilo, toda a sua confiança na sua carreira, e quando há um desajuste disso, você se vê em prantos, porque toda a sua confiança foi depositada em algo perecível e vulnerável. Eu tenho 15 anos de vida de pastor, de vida comunitária, e uma das coisas que constantemente me chocam é o quanto as pessoas depositam toda a sua vida em coisas perecíveis, em coisas circunstanciais, e projetam uma alta expectativa nisso, e quando as coisas falham, elas se decepcionam, se frustram, porque não colocaram a confiança no local e na maneira devida, que é o próprio Deus. Porque aqueles que confiam em Deus são como o monte de Sião. Aqueles que não confiam, talvez aqui nós podemos usar uma antítese, são vulneráveis, são circunstanciais, se desesperam diante das notícias, se desesperam diante das fake news, se desesperam diante dos boatos, das tragédias, entram em desespero porque são consumidas por uma confiança extremamente frágil àquilo que está ao redor. Por isso a pergunta que eu quero fazer para você hoje é: em quem você confia? Eu quero mexer em alguns ídolos e alguns deuses da cultura. Em quem você confia? Porque se você não confiar em Deus em primeiro lugar, você corre um alto risco de se frustrar. Você corre um alto risco de ser consumido por essas circunstâncias que tornam você uma pessoa vulnerável. Diante do cenário em que nós vivemos, o convite e o princípio de fé é confiarmos em Deus para que sejamos inabaláveis. Eu não quero usar aqui uma outra expressão que não seja inabalável. Não é insensível, não é indiferente, mas é sólido diante das circunstâncias da vida, à medida que se estabelece como proteção, se estabelece como confiança e segurança e fortaleza no próprio Deus. Brennan diz o seguinte: uma confiança inabalável em Deus é o remédio para boa parte das doenças, melancolias e ódio próprio. Porque existem pessoas que também confiam demasiadamente em si mesmas e não se reconhecem como pessoas frágeis. Segunda consideração do texto, a analogia que o salmista faz e que nos ensina algo nessa noite: o monte de Sião permanece para sempre. A tradução que nós lemos diz: mas continua sempre firme. Tem uma formação rochosa, é inabalável, não se abala pelas circunstâncias externas,
e permanece para sempre. Segundo os estudiosos aqui, a referência se dá ao fato do seu tamanho, mas do seu significado. O Monte de Sião é um símbolo de identidade e referência, preste bem atenção nessa palavra, referência permanente para os judeus que moravam em Jerusalém. Tanto uma referência geográfica, ali está o Monte de Sião, como uma referência religiosa. É ali que Deus se revela, é ali que o reino vai ser estabelecido, é ali que vamos adorar, porque o templo está ali. O Monte de Sião era uma referência permanente. O Salmo 48 contém uma descrição de Sião que ressalta a sua posição elevada. Sião é o lugar de habitação do único Deus, digno de consideração em questões humanas. Eu não quero aqui a fundo nesse texto, apenas uma referência. Você pode estudar depois, podemos juntos fazer isso, mas o Monte de Sião tem também a compreensão do sionismo, uma ideologia que expressa o profundo anelo dos judeus de todo o mundo, daqueles que estão espalhados na diáspora por sua pátria histórica. O sionismo é a convicção de que Deus se revela naquele local e que naquele local ele vai juntar todo o seu povo. Por isso que os judeus olham para o Monte de Sião como esse local que vai historicamente ajuntá-los diante da revelação do reino. O que isso se aplica à nossa vida? Que nós devemos nos tornar referência em meio ao caos. Ao confiarmos em Deus, nos tornamos uma referência em meio ao caos que nós vivemos. Ao invés de pulverizarmos a tragédia, alimentando a catarse, sabe o que é catarse? Uma histeria coletiva. Nos tornarmos um apoio e uma segurança diante das má notícias. Parece que todos nós, desculpa dizer isso, todos nós nos tornamos profetas do caos. E há poucas pessoas que apaziguam e nos trazem esperança diante das circunstâncias da vida, porque quem confia em Deus é como o Monte de Sião, que não se abala e permanece para sempre. É uma referência diante do caos da vida. Estava conversando essa semana com um pastor amigo que foi lá em Brumadinho, junto com uma equipe, e ele me contava no grupo que nós estamos lá com outros pastores, de que um dos graves problemas nos dias posterior à tragédia era o fato de que não havia comunicação. Os aparelhos públicos, a empresa, os meios de comunicação e principalmente as famílias que foram vítimas dessa tragédia, desse crime, estavam perdidos. E ele disse que várias ONGs com experiência, várias entidades, organizações tentavam até que uma líder comunitária e um grupo de pessoas que tinham organizado a defesa civil daquele local viu e identificou a necessidade e se colocou como um instrumento e uma referência de comunicação para agregar todas as informações e ajudar aquilo que estava em volta. Esse grupo não se preocupou em virtualizar as experiências, porque isso é muito comum nos dias atuais. A gente vai fazer uma ação solidária e a gente está com uma mão esquerda ajudando e uma mão direita fazendo um selfie para fazer a cobertura online. Esse grupo não se preocupou com isso, apenas se estabeleceu como alguém preocupado em ser uma referência em meio ao caos. Eles não brigaram politicamente, como nós vimos ontem, antes de ontem, aquela cena vergonhosa, que é um extrato da nossa sociedade, infelizmente, pessoas brigando por poder, mas pessoas anônimas, se estabelecendo como referência em meio ao caos. A pergunta que eu gostaria de fazer para você: você é alguém que joga gasolina na fogueira? Ou é alguém que apazigua e se torna um instrumento de esperança, de cura, de comunicação, de restauração diante do caos? Hoje de manhã eu disse algo, contei uma experiência pessoal minha e da minha esposa. Eu sempre gosto de contar essas experiências, e as experiências negativas, né? Uma das coisas que eu aprendi é que quando a gente está aqui na frente, se você quer falar bem de alguém, fale do outro. Se você quer falar mal de alguém, fale de si mesmo. É uma boa dica de comunicação, para você não expor ninguém.
Quando nós começamos a frequentar a UTI, por causa do nosso filho, tinha nascido, tinha ido direto para a UTI quando ele nasceu, aquele cenário de medo, os horários, visita médica, você ouvir os aparelhos, não identificar nada, o que eles significam, ou se aquele barulho é alguma coisa séria ou não, como que você lava as mãos, como que você coloca o avental, o que você faz, o que você pode ou não perguntar. E quando você chega nesse ambiente, é uma equipe profissional que te dá uma estrutura, te ajuda nisso. Mas há algo que acontece na UTI que ninguém estabeleceu uma constituição, um estatuto, uma normativa, ninguém fez isso. Isso é algo natural. Sabe o que acontece? A família que está ali há mais tempo se coloca como um apoio natural, se aproxima de quem está chegando, assim como eu e minha esposa, entrando naquele lugar, com medo, assustado. Chega alguém e diz: olha, fique calmo, os primeiros dias são assim, as coisas vão melhorar. Olha, quando apitar, faça isso. Olha, onde que é o lactário? Olha, por ali. Olha, tem uma outra coisa, tem um estacionamento ali que é mais barato para as pessoas que estão permanentemente no hospital. Olha, vocês que estão aqui todo dia, tem um rapaz de um restaurante que ajuda essas famílias e cobra mais barato. E a gente foi apoiado, cuidado por essas pessoas, e acontecia algo natural. À medida que essas pessoas tinham alta, eram 60 crianças, 30 numa UTI, no primeiro andar, 30 no segundo. Essas famílias tinham alta. Naturalmente, as outras famílias se colocavam como apoio àqueles que chegavam, até que chegou a nossa vez de identificar casais que estavam chegando, desesperados, com medo, assustados, e dizer: calma, os primeiros dias são assim, aqui o relógio anda para trás, é assim mesmo, um dia de cada vez. Deus nos chama a sermos uma referência no meio do sofrimento, do caos humano, independentemente da nossa posição política, a nos colocarmos como um sinal de esperança, sem discutir ideologia, sem discutir, saímos do ambiente virtual e nos estabelecemos como alguém que se dispõe a ser uma referência na família, no casamento, numa crise conjugal de um amigo, dentro da comunidade, na sociedade. Falta-nos hoje pessoas que se disponham, aonde estão, a serem referência diante desse caos que nós vivemos. A sensação que eu tenho nos ciclos de amizade, nos locais que eu vou, é que 90% das nossas conversas se dão como tema o caos. Ninguém diz: pessoal, calma, vamos buscar o diálogo, o respeito, vamos ajudar antes de discutir isso, de questionar. Não vamos ser tão ácidos, tão cruéis, tão conservadores. Não vamos machucar as pessoas com as nossas opiniões. Nós já vamos para o embate, nós já vamos para a disputa, para a briga, e o ambiente virtual tem mostrado isso, infelizmente, o quanto as pessoas estão mais preocupadas com as suas próprias verdades, estarem certas, do que se dispuserem a ser uma referência no meio do caos. Eugene Peterson diz o seguinte: a fé cristã não se trata de uma dependência neurótica, mas de uma de uma confiança inocente. Não temos um Deus que sempre cede aos nossos caprichos, mas um Deus a quem confiamos os nossos destinos. Queridos, eu tenho minhas opiniões políticas, sociais, esportivas. Vivi um dilema hoje. São Paulo jogou com São Bento, torci pelo empate, não deu para o Bentão. Tenho as minhas opiniões, tenho as minhas dúvidas. Podemos um dia tomar um café, conversar sobre isso. Mas eu compreendo que faltam-nos pessoas que apontem a confiança em Deus como uma referência em meio ao caos. De compreender que é dele e nele que confiamos os nossos destinos. Terceira e última consideração. O versículo diz assim, 3 diz assim: como as montanhas estão em volta de Jerusalém, assim o Senhor está ao redor do seu povo, agora e sempre. Interessante o salmista dizer: olha, quem confia em Deus é como um monte de Sião, porque não se abala e permanece para sempre. E ele diz: como as montanhas estão em volta de Jerusalém, assim o Senhor está ao redor do seu povo,
O salmista está dizendo que ao redor de Sião, ao entorno daquilo que nós somos nesse momento, aqui a referência de Monte de Sião, Deus está. E a confiança é a certeza de que Deus estava sempre ali, ao redor, presente. A aplicação é simples: confiar em Deus não é fechar os olhos para a realidade, não é nem muito menos cruzarmos os braços diante dos desafios da vida, mas é crer na companhia de Deus, na amizade de Deus e no propósito. E é isso que nos traz esperança. É claro que existem situações que trazem para a gente desconforto, desconfiança, ao ponto de que a gente desacredite nas coisas, mas há um princípio de fé que nos faz confiar que ao redor da nossa existência, ao redor da nossa vida, existe um Deus que cuida e que está ali ao nosso redor, presente na nossa história de vida. Sabe quando isso acontece? É quando nós perdemos o controle da nossa existência. Enquanto a gente tem um controle, trabalho, carreira, tudo indo bem, achando que as coisas estão se estabelecendo por causa das nossas qualidades, não tem por que confiar em Deus, soa até como um placebo. Mas quando as coisas fogem ao nosso controle, é nesse momento que somente a confiança em Deus e a certeza de que Ele está ao nosso redor, presente, é que nos faz compreender que a vida tem um propósito, além das circunstâncias que estão à nossa volta. Há uma frase do Piper que diz assim: o alvo do Evangelho não é uma vida fácil, é um conhecimento mais profundo de Deus e uma confiança mais intensa nele. O desafio diante desse cenário que a gente vive é o quê? Confiar de que Deus está ali, presente ao nosso redor. Queridos, isso não tira a nossa opinião, isso não muda a realidade de algumas coisas do nosso país, infelizmente. Isso também não nos faz cruzar os braços, não é essa a ideia, mas isso nos faz confiar no cuidado de Deus com a minha e com a sua vida. Esses dias atrás alguém me perguntou assim: você não está preocupado com algumas coisas que estão acontecendo? Eu falei: eu estou preocupado, disse isso agora há pouco. Mas o meu coração pulsa ao olhar para a minha história de vida, da minha esposa, ao fato de que Deus está no controle, e que ao nosso redor Deus se faz presente. Eu quero dizer algo para você, que para mim é um exercício diário, confiar em Deus e depositar toda a minha existência nele. Não acha que por ser um líder religioso, um pastor, isso também é fácil. Eu e minha esposa tivemos que levar o nosso filho durante 11 vezes, por 11 vezes, pegar o nosso filho no colo, ir até a porta de um centro cirúrgico e dar para alguém que a gente conheceu naquele dia, essa pessoa entrar, dar as costas para nós, aquela porta se fechar, e restar para a gente apenas a convicção de que Deus está ali e ao nosso redor. Existem coisas que você não tem mais controle, existem pessoas que você não tem mais domínio, existem circunstâncias que não dependem de você, e diante desse cenário, o que nos cabe é confiar que Deus está ao nosso redor. Eu quero terminar essa mensagem dizendo o seguinte: há uma série de temáticas escatológicas ligadas a Sião. Israel disperso será reunido outra vez no Monte Santo, segundo o sionismo. Quando lemos Apocalipse capítulo 14, vemos que o texto diz o seguinte: depois olhei, e eis que o Cordeiro estava em pé sobre o monte de Sião. Jesus, ao pregar e falar no monte, é retratado como quem trará a consumação do reino. E quem está nesse templo, nesse monte, não é mais uma construção física, porque não existe, o templo foi destruído. Não é mais uma ideologia ou tão somente uma nação, preste bem atenção nisso para desconstruir muito do nosso fundamentalismo. Não é mais um país, mas é o próprio Cristo que se revela na nossa vida. Tim Keller diz o seguinte:
Acima de tudo, confiar em Deus significa conectar-se à pessoa que permanecerá para sempre. Quem? Jesus. Sabe o que isso significa? Que Jesus é nosso monte de Sião. Que Ele é a nossa fé inabalável. Que Ele é a nossa referência. Que Ele e nele está a confiança da expressão do reino e no modelo de vida diante daquilo que nós vivemos. Quero convidar você agora a fechar os teus olhos e, num exercício de fé, colocar a sua confiança em Deus. Confiança é um ato de fé extremamente difícil. É quando as circunstâncias fogem ao nosso controle. Quando alguém aparece enfermo, quando surge uma crise conjugal, uma crise financeira, uma crise política social, quando as nossas opiniões não são ouvidas, e diante desse cenário dizer: Deus, eu confio. Mesmo que talvez eu não entenda, eu descanso no propósito e na sua soberania. Para muitas pessoas, quando nós falamos soberania, isso incomoda, porque o ser humano quer ter as rédeas da vida, e a soberania diz que Deus tem o controle da nossa existência. E ao ter controle da nossa existência e ser soberano, o que cabe a mim e a você é confiar. Alguns estão com medo, não só do cenário que a gente vive, mas com medo de circunstâncias da vida, medo das fake news que nos mostram constantemente assaltos, tragédias, medo que nos faz muitas vezes negociar os nossos princípios e valores. Alguns estão aqui temerosos, porque tem pessoas que amam que estão distantes de você. Outros estão temerosos em relação àquilo que estão vivendo. Eu quero dizer o seguinte: confia. Deus está trazendo essa palavra para que você se estabeleça como alguém que crê num Deus que nos faz inabalável e não mais circunstanciais. Um Deus que quer nos colocar como referência em meio ao caos. Talvez você, no meio da sua família, no meio de toda discussão, toda briga, de todo problema que você tem vivido, Deus estabelecer a sua vida como instrumento. E a convicção da promessa de que Ele estaria ali ao nosso redor. Assim como estava ao redor de Jerusalém, ao redor da minha e da sua vida. Pai, aqui estão pessoas como eu, que têm dificuldade, muitas vezes, de confiar, de entregar e de estabelecer, ó Deus, o princípio da confiança no Senhor. Nosso coração é circunstancial, nós somos abaláveis diante das circunstâncias que estão à nossa volta. Nós alimentamos o caos, nós alimentamos a mentira, e muitas vezes nós queremos controlar tudo, dominar tudo, e isso só traz frustração a nós. Ó Deus, nessa noite, traz paz ao nosso coração para entendermos essa palavra e tão somente confiarmos. Aqueles que estão preocupados com suas finanças, com o seu trabalho, com a sua profissão. Aqueles que estão preocupados com seus filhos, com o seu casamento, com seus relacionamentos. Aqueles que estão preocupados com a sua saúde. Aqueles que estão preocupados com o país, com o cenário que nós vivemos. Aqueles que estão preocupados com questões sociais que têm, ó Deus, tragado vítimas e vítimas. Ó Deus, traz para nós nessa noite a confiança de que os nossos destinos e a nossa vida está debaixo do teu cuidado. Em Cristo Jesus é o que nós oramos. Amém, amém, amém. Que você confie, que você confie, que você seja inabalável, maduro, que você seja uma referência e que você tenha convicção de que Deus está ao seu redor, presente na sua história de vida. E que Cristo, e que Jesus é o nosso monte de Sião. Amém?